difícil podermos dizer que ensinamos rádio, porque a rádio a gente pode ensinar técnicas, e aí as técnicas e o ensino acho que estão muito mais bem depositados na quem investiga nesta casa, porque esse é que é o caminho da investigação agora, e das técnicas. Agora eu começo por dizer que, e aquilo que eu digo às pessoas que se cruzam comigo, principalmente a nível da formação, a rádio transmite-se conceitos, transmite-se a forma de fazer. Já nada assim inventa. Hoje a rádio, os programas, ou porque é um talk show, que é o caso do meu programa, ou porque é um programa de informação ou de entrevista, dificilmente se criará alguma coisa nova. Podem criar-se às vezes modelos diferentes, formas diferentes de o fazer. E isso lá está. Depende da pessoa que protagoniza. E porque a pessoa que protagoniza, se o faz como eu sinto que faço, e a palavra é essa, é o sentir. Eu acho que isso não é difícil de poder transmitir, ou pelo menos ensinar a uma pessoa o que é o gosto por fazer rádio, porque se não sentir o gosto, são profissões tal e qual. Penso que há profissões que exigem uma forma tão própria de nós, como seja na comunicação social, porque temos que comunicar com os outros, seja na medicina, porque temos, obviamente, que nos interligar com os outros. Ou seja, nestas profissões em que sabemos que os outros dependem de nós, naquilo que nós desempenhamos na nossa atividade, se não sentirmos, não chegamos lá. Esta é a minha defesa. Porque eu estou aqui a falar convosco como se fosse o meu auditório, cada um tem a sua forma de sentir, cada um tem a sua forma de pensar e de agir na prática da sua vida, e com uma grande diferença, é que enquanto aqui, digamos que o nível intelectual andará todo pelo mesmo, eu se tivesse que explorar, eu iria tentar, num programa de rádio, saber afinal o que é que o vosso desempenho a mim me pode criar de curioso, e aquilo que os ouvintes podem querer saber sobre o vosso desempenho. Mas isso não basta para aquilo que eu quero fazer na rádio. Ao fim e ao cabo, a técnica é puxar por vocês, vamos imaginar, pelo ouvinte, para que ele me diga o que é que faz. Mas depois vem o tal valor humano, que é isso que já depende, e é isso que depende do propósito da comunicação de cada um de nós, ou pelo menos de quem está à frente, que é, não só demonstra o que faz, mas valorizamos aquilo que ele faz. E é essa parte que muitas vezes me dá gosto, porque as pessoas podem, como tem-me parecido, hoje o programa, porque o horário é um horário nobre naquelas profissões da madrugada, os padeiros, os distribuidores, mas hoje é inconcebível, e hoje eu não consigo dizer qual é a atividade que não houve aquele programa, ou pelo menos que não está neste horário potencialmente ouvinte. Porquê? Porque há todo um setores de saúde, pessoas que se deslocam muito cedo, médicos que saem de serviço, e eu pergunto, porquê que este médico que saiu de serviço vai para casa, como há pouco tempo apareceu, e quis falar na rádio? O que é que eu vou perguntar a um médico num programa sem rede? E a seguir o que é que eu perguntei a um homem que está no corral a ordenhar ovelhas? E então é tentar, de um momento para o outro, tentar enaltecer a pessoa, e eu penso que é aí que é o cerne. É a pessoa, toda a gente sabe que se calhar ordenhar uma ovelha é colocar lá as mãos e... Agora, é o encantamento de tudo isso, que é o porquê que ainda se mantém, o porquê que ainda gosta de fazer, digamos, o que é que tira de partido do seu dia-a-dia quando, por exemplo, vai para o campo e quando ouve... Porque depois, muitas vezes, estas pessoas, às vezes também há necessidade de lhes dar o contraste para... Também, lá está, e novamente eu misturo, e espero que vocês me compreendam, com técnicas. Porque se eu tenho intuito que ela fale para mim sobre aquilo que eu quero, eu também tenho que utilizar uma técnica para aproximar ainda mais. E como é que eu faço isso? Vamos imaginar que eu tenho uma intenção, como agora está na moda, de valorizar o interior do país. E eu digo, mas o facto de você estar aí no interior do país, seja mais novo, seja mais velho, seja agricultor ou não, o que é que você sente quando, por exemplo, a esta hora já há pessoas metidas no trânsito e que demoram tanto tempo a chegar ao trabalho? E eu ouço do outro lado uma resposta assim, José Candeias, não tem nada a ver. Aqui é qualidade de vida.
ou quando eu muitas vezes perante uma situação de uma pessoa que está ali, porque isto depois há que conhecer a vida, saber como é que o ritmo das pessoas, saber muitas vezes qual é a exclamação da pessoa. Como há dias eu perguntava, pois imagino quem vive em Vila Real, muitas vezes pergunta-se-lhe, então não estás atrasada para o trabalho? E aplicar este discurso direto é para as pessoas muitas vezes destas classes utilizam mais este discurso direto, gostam muito de 2 pontos parágrafo de travessão. E então eu disse, e a resposta, eu faço a pergunta e dou a resposta, que é, então, mas para que é que eu venho de preocupar se o meu trabalho é 5 minutos do local onde eu moro? Porque vivo em Vila Real. E então há este conceito. Ou seja, é explorar num programa o folclore no seu aspecto popular, a riqueza das pessoas, a sociologia que leva a que muitas das pessoas escolham aqueles sítios por outros e apostar mais nas sensações. E eu penso que quando se aposta nas sensações, quando se aposta em querer conhecer a pessoa como ser humano, nós temos que, na verdade, sentir. Porque a rádio é um meio tão absorvente que, para mim, só faz sentido rádio com gente dentro. Foi assim que eu aprendi. Eu comecei, os meus primeiros passos na rádio foram feitos, e felizmente, a um convite. Eu entrei para a Renascença e durante 1 ano e meio eu entrei como jornalista. Na altura eu já queria ser locutor, porque é isso que muitas vezes confunde nos tempos que correndo as pessoas, que é, eu vou trabalhar na rádio porque é bonito. É bonito não. É bonito depois. Agora, trabalhar na rádio não ter horário, é a gente saber que de repente as coisas acontecem e a gente tem que lá ficar, temos que nos sacrificar. É muitas vezes saber que estamos a trabalhar com a contagem decrescente ao segundo. Eu ao último segundo de um sinal horário tenho que estar sentado. Dê para onde der. Porque se não estiver é muito grave. Portanto, este sacrifício que a rotina nos impõe e que a obrigação e que a deontologia da nossa profissão, o querer cumprir, isso faz tudo parte de uma técnica? Faz. Digamos que isso é o tronco que é comum a todos aqueles que desempenham esta atividade. Agora, se não tem amor, não vai lá. Se não tem amor por uma rádio, que lá está, como eu digo, com gente dentro. Porque eu fui habituado, quando era mais novo, na minha casa, a rádio era escutada para ouvir comunicação. Mesmo até na música. Porque ainda me lembro que a minha mãe dizia, eu quero ouvir aquele programa porque o senhor locutor Matos Maia dá a melhor música que eu gosto, que era música para poetas. Portanto, as pessoas sabiam o que é que queriam. E as pessoas iam, muitas vezes, por nomes. A rádio perdeu o protagonismo. Porque quando a rádio tinha nomes, ou seja, eu ouvia nos anos 80 o Luís Filipe Barros porque dava o Rock in Stock, era o meu grande programa. Ou ouvia o Adelino Gonçalves porque dava um programa que era a discoteca e era, na altura, era um programa que apresentava as novidades funk e disco. E a gente pergunta, então, mas isso é preciso ter assim um grande conhecimento? É, porque até para fazer programas musicais há que saber-los fazer bem. Que é para isso que a gente escolhe, e hoje a rádio estando tão segmentada e o produto é tão grande e nós podemos... escolho a minha rádio e faço aqui a minha missão, faço junto os podcasts, o streaming e isso tudo e escolho aquilo que quero. Portanto, hoje a concorrência é tão grande, mas ao mesmo tempo tão... não é muito consistente. Porquê? Porque é muito vulnerável. Hoje as pessoas ouvem um canal porque gostam daquele tipo de música, ouvem o outro porque gostam de outro estilo de música, mas quando se fala em radiocomunicação, as pessoas têm que escutar porque sabem que o conteúdo lhes agrada. E é nessa parte desse conteúdo que nós temos que, nós, os profissionais da rádio, e infelizmente, como eu dizia há pouco tempo aqui, um dos meus colegas de almoço, é o que dizia, a rádio em Portugal deve ser a pior rádio que existe no mundo que eu conheça, ou pelo menos na Europa é, porque deixou de criar figuras. Deixou de criar figuras e as pessoas muitas vezes identificavam-se na rádio, escutavam a rádio por aquelas pessoas. Mas, felizmente, está a começar a dar-se a volta. Porquê? Porque hoje, e de há uns tempos para cá, é muito bom a gente saber que eu ouço a rádio, ouço a RFM, porque lá estavam 2 pessoas na altura e porque se apostou naquilo que... Ou seja, os anos 80, a partir dos anos 80, 70 e tal, 80, a rádio em Portugal entrou em declínio.
Entrou a declínio porquê? Porque a rádio passou a prestar muito mais na rádio musical. Porque achavam que o rádio, que era comunicação, isso é para velhos, é o AM. Então vamos apostar no FM, que é só música. As pessoas dizem tudo música. Ou seja, era tipo quase algo sem sentimento. E isto porquê? Porque os portugueses começaram a confundir muitas coisas e então achavam que... e esse é que é o nosso problema. É muitas vezes nós não apostarmos naquilo que temos aos nossos meios, como por exemplo lá está a rádio, para enaltecermos aquilo que é nosso. E nós sempre tivemos essa dificuldade. Nós temos uma dificuldade em orgulharmos, em termos orgulho daquilo que nós somos. E isso também se refletia na rádio e na comunicação social. E por isso lá está. Pôr um ouvinte a falar aqui há 20 anos atrás, que fosse lá de cima do Minho, as pessoas... aquilo parecia que não lhes ligavam. Porquê? Porque não tinham deste lado, ou não tinham provavelmente do lado de cá, alguém que explorasse aquilo que todo o auditório queria ouvir. E foi isso que eu me habituei a fazer quando comecei pela informação da Renascença. Foi dizerem-me assim, trabalhei felizmente com os melhores profissionais. Zé, uma das primeiras coisas que é uma técnica, e não te esqueças, saibas tu falar bem ou mal, não te esqueças que na rádio é muito por poucas palavras. A mensagem tem que ser direta. Porque é aquilo que a gente aprende nas academias, que é quem não reteve na leitura, a gente volta para trás. Hoje, a gente até pode fazer na televisão. A rádio passou. E por isso tem que ser uma comunicação muito incisiva. E isso eu absorvi muito bem na informação. Poucas coisas, ou muitas coisas por poucas palavras. E essa foi uma técnica que eu aprendi a dominar. As palavras certas, no momento certo, e o corte certo. Para dar dinâmica. A rádio tem que ter dinâmica. É aquilo que, depois nós, a partir dos anos 80, 90, fomos beber aos americanos, porque, digamos que o nosso perfil de rádio aproxima-se mais com a rádio francesa e um bocadinho da inglesa. Mas em termos de técnica, a partir dos anos 90, fomos buscar aos americanos pela rapidez, por aquilo que a gente, e a rádio designa muito, que é o teaser. O teaser que é, não deixe de ouvir, você já vai ouvir sempre aquilo que a gente diz para a frente, sempre para a frente. É a expectativa. Exatamente. E depois vem as outras técnicas que um dia eu poderei vir aqui, já diria de outra forma, aí talvez já se calhar ensinar um bocadinho, que é aquilo que as pessoas também esperam. E isso tudo bem conjugado é entrar no âmago da pessoa, é entrar em cada um de nós. Porque, por exemplo, no que diz respeito ao teaser, e eu queria ver se não perdia nada daquilo que vos queria comunicar, é a pior coisa que a gente estando em rádio, dizermos ou ouvirmos um locutor dizer, você ouviu, são 10:15 e daqui a bocadinho você vai ouvir. Ele fez 3 coisas. Ele falou do passado, refere ao presente e projeta ao futuro. Para um ouvinte de rádio é péssimo. É péssimo porquê? Porque se for um ouvinte que só esteja interessado nas horas, só lhe interessou metade. Se for um ouvinte que disse, a música foi gira, então só lhe interessou a parte que passou. Mas se for um ouvinte que até esteja com a rádio, mas o que é que ainda me interessa ouvir aqui? Então será o teaser. E aí é que está o teaser. Nunca foi uma das coisas, e aí os americanos são bons. Em rádio há muito tempo para falar, sem ser necessário falar muito. Porque aquela situação de que o que já passou, já passou. E pergunta, mas sou ouvinte, paciência. Interessa sempre é para a frente, sempre projetar para a frente. E é aqui que os americanos nos ensinaram muito, que é a técnica de comunicação. Agora, saber isto e dominar isto depois em todo o outro discurso, que é aquilo que eu faço de manhã, aí é mais complicado. Porque, como dizia o seu professor, não há rede. E então aparece-me um ouvinte que é professor. Grande obra. Eu tenho que, ali perante uma pessoa que tem que demonstrar a todo o auditório, desde a pessoa que menos letrada até à pessoa que percebe muito, eu tenho que fazer sentir e tenho que ter ritmo na conversa sem entrar em pormenores demasiadamente ou técnicos ou profundos, porque senão a conversa não é para aquele momento, o ritmo da manhã não pede isso e a mensagem tem que ser muito repentina, ou tem que ser muito imediata. É uma questão de depois, digo eu,
de pessoa, de personalidade. É tentar demonstrar num programa de rádio que nós podemos ter uma conversa em rádio como se estivéssemos num café, mas de uma forma rápida. Então, ao fim e ao cabo, há que agarrar nas perguntas charneira, tipo, porque é que gosta de escrever, o que é que encanta a escrever, ou seja, é pegar naquelas palavras que jogam mais com a pessoa. Não dizer, ó, seu professor, diga-me lá o rol de obras todas que escreveu. Isso não me interessa. Para o senhor professor será importante, porque faz parte de tudo aquilo. Mas isso, digamos que para o auditório não interessa. Porque ali, o que está em causa num programa destes é que eu sou o protagonista, os ouvintes são uns protagonistas muito maiores, mas correm também o risco de vir ao programa e sujeitarem-se às minhas regras. Sabendo de antemão que há uma que pelo menos é comum a toda a gente. É que um ouvinte que entra ali, ele vai ser, como há dias dizia-me um ouvinte também no ar, agora vou ter os meus 5 minutos de fama. E isso é fantástico porque é um padeiro. E é assim, um padeiro que sai do seu anonimato, que chega às 3 da manhã para cozer o primeiro pão, nas serras que depois vai distribuir onde cai neve. E ele dizer-me assim no ar, vou ter os meus 5 minutos de fama, corre-se logo. Ou seja, ele já está a pôr em mim, quase que diria, já está a acreditar que eu vou proporcionar-lhe essa fama. E como é que eu lhe vou proporcionar essa fama? Enaltecendo, que é o facto de ele fazer as coisas. Mas você faz isso com gosto? Você acordar às 3 da manhã? Sim, porque eu sigo a profissão dos meus pais. E depois aquilo dá fios à meada. E você mantém a tradição de ainda fazer o pão como era dos seus pais? Ou isso já puxa a máquina? Portanto, e depois há toda uma... Vai-se pegando, vai-se puxando histórias. E porquê é que eu faço desta forma? Porque eu gosto. Porque sou muito curioso, porque desde novo me habituei a ver trabalhar no campo, que eu penso que é o melhor ensinamento da vida, ver como é que as pessoas tão simples conseguiam muitas vezes fazer artimanhas da vida, e depois continuar a ser curioso pela minha vida fora, de gostar de estar sentado. Eu sou pessoa para estar sentado e ver como é que o semblante das pessoas que passam. Porque aquilo é curioso ver se aquela pessoa poderá ir mais triste, mais contente, mais... O que é que aquela pessoa vai pensar isso? Diria que cria-me um rebuliço de pensamento, ou seja, tentar explorar como é que as pessoas, como é que são as pessoas, o que é que muitas vezes as pode entristecer, ou não. Porque é aquilo também, como dizia o seu professor, é uma emissão de otimista. Porque acordar de manhã e levar com as notícias à hora certa, não é? Em que há a guerra na Síria, há eu não sei o quê. Se nós de manhã vamos com um programa, ainda por cima com ouvintes, que não é otimista, ainda bem, ok, abrimos os olhos, estamos acordados, vamos ver mais um dia, felizmente, ainda cá estamos, não morremos durante a noite. E é isso, é explorar, é sentir, é gostar, que me faz fazer um programa deste género, é dar valor às pessoas, é humanizar a rádio, porque se não for assim, acho que a rádio deixa de ser, e a rádio continua a ser um meio privilegiado, porque continua a ser mais imediato que a televisão. A televisão hoje, para ser o que imitou a rádio, porque hoje os painéis de grandes programas de televisão não são mais que painéis que antes a rádio tinha, em que tínhamos o repórter, que tínhamos uma rubrica de culinária, tínhamos a rubrica de não sei o quê, tínhamos a rubrica de saúde. E a televisão hoje pôs isso e ainda por cima, hoje tem uma técnica de meios que consegue ser também imediato, não é? Mas há uma coisa que a televisão e o jornal não conseguem chegar à rádio. É que a rádio é, na minha opinião, o meio mais democrático. Ele não é ditador. Porque eu posso estar a ouvir rádio e posso continuar a escrever e a ler e a olhar e cozinhar e fazer tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, a única coisa que perco é o sentido da audição, porque está focalizado ali. O resto permite-me fazer tudo e mais. Portanto, e até nisso há que saber explorar essa situação, que é, então o motorista vai ali, vai na estrada,
uma solidão, a rádio faz-lhe companhia, de repente ele entra. O que é que uma pessoa pergunta a um motorista, para além das perguntas que perguntará a todos os outros, que é para onde vai, de onde vem, o que é que leva, não sei o quê, a estrada, isso, é muitas vezes entrar e isso, lá está. Como é que eu vou explicar-vos isto para não ser mal percebido? Que é, há que também sabermos aproveitar um pouco da emoção das pessoas para os objetivos que nós queremos. Aqui, perdoem, mas eu também tenho que ser um bocadinho... ou seja, não olho um pouco aos meios, não é? Que é o facto de poder explorar a emoção. Porque eu começo a pensar, ora bem, eu tenho aqui um motorista, se eu quero que todo o auditório se interesse, e não posso fazer isso todos os dias, né? Porque uma vez agarro numa, há perguntas que vou, digamos, doseando, é perguntar, então você está tão longe de casa, 15 dias, muitas vezes, e a família? Quem é que tem à sua espera? Tenho a minha mulher, tenho os meus 2 filhos, filhitas pequenas, estão a ver o discurso, né? Aquele discurso de motorista, sempre. E de repente eu digo, isto agora tem que haver aqui um bocadinho mais de sentimento. Então começo por aquelas perguntas que isto faz com que tem a ver com aquilo que a gente ao longo da vida foi observando e conhecendo. Até diga-me lá uma coisa, quantas vezes é que você se calhar abre a sua carteira e tem as fotografias das suas filhas? E sabe que isso com tanto tempo fora, de vez em quando mata a saudade. Vem a exclamação que eu quero. E ó José Candeias, não me diga nada disso. E a partir de aí às vezes eu choro. Perguntarão, isto é jogar com o sentimento das pessoas? Poderá ser. Poderá ser. Mas também é fazer crer, e isso eu regozijo-me e fico muito orgulhoso, de ter contribuído para mudar um pouco aquilo que as pessoas, aquele estigma em relação aos camionistas. Que não digo que não haja uns arruaceiros e isto, que há, mas mudou muito o estigma. Porque são pessoas que se quiserem parar um país e ponto final. E ponto final. Mas perguntar a um então, isso às vezes, tantos dias, tem saudades das suas meninas. E você não me diga nada disso. E depois aí começa a explorar até ver onde é que dá. Agora imagine o que é a mulher que eventualmente possa estar a ouvir em casa. Todos os outros familiares motoristas que estão a ouvir em casa e que dizem, exatamente como eu. Ou então, também aquilo que é importante, que o homem conseguiu pô-lo a chorar. Ou seja, é para que as pessoas verifiquem que há sentimento. É que as pessoas verifiquem que afinal não é aquilo tão rude como as pessoas pensam. É para que as pessoas verifiquem que quebrar aquele preceito que parece que um homem não chora ou tem vergonha de chorar. É para quebrar aquele preceito de que as pessoas estão fora, têm uma vida de estrada, mas têm uma vida de sacrifício. E principalmente pouca gente perceberá, como muitos me dizem, sabe, Sr. José Candeias, eu prefiro neste momento, como há dias um dizia-me, e é isso que eu gosto de explorar. Quando eu perguntava a um sujeito, e que ele me dizia, porque depois, às vezes é aquilo que eu também costumo dizer, há coincidências muito felizes no meu programa, e como eu costumo dizer, a coincidência é o pseudónimo de Deus, quando ele não quer assinar. Portanto, só posso estar abençoado quando ela às vezes manda para cá algumas. Que é aquele tipo de... Tive sorte de perguntar, fazer esta pergunta a um ouvinte, que foi... Então diga-me lá uma coisa. Você, que idade é que tem? São lançadas. Tenho 50 e tal anos, mas já é avô. Por acaso já. Há quanto tempo? Há pouco tempo. Ou então, quando eles me dizem, olha, Sr. José Candeias, eu sou avô há 3 meses. E eu faço-lhe a pergunta, estou mesmo a ver. Você, não deve tardar muito, é pôr o miúdo ao puto, fala assim, às costas, cavalitas, e olha, se calhar fazer ao neto aquilo que não fez ao filho. É a pergunta, diria, sociologicamente perfeita. Porquê? Que é para as pessoas perceberem que durante anos e anos, como hoje acontece, há muitos filhos cujos pais só os viam de 15 em 15 dias, com um beijo na despedida e outra à chegada muitas vezes. E depois há outra coisa que também não se podem esquecer, e é isso que eu também procuro realçar no meu programa. E isso nós como profissionais de rádio temos de estar sempre atentos, se fazemos um programa deste género, às motivações da vida, que é perguntar e realçar. Diga-me uma coisa,
Mas para que isso aconteça, você teve que ter em casa uma mulher que foi mãe e pai ao mesmo tempo. E depois é muito bonito quando eles dizem no ar, que a gente diz, não sei o quê. Então, assim, Zé Candeias, então, olha, só por isso até quero mandar um grande beijo à minha mulher. Então diga-me qual é o nome. Outra técnica. Qual é o nome da sua mulher? Tal, tal. Então não se esqueça que mais tarde vai ouvir na RTP Play. Estão a ver qual é. Vai tudo ouvir na internet. E eu fico muito contente porque depois, chego ao final do mês, o programa tem não sei quantos inputs, está no top. Tudo está ligado. E se por acaso ele diz o nome da mãe, mas também diz que tem filhos, também vem o nome das filhas. Porquê? Porque eles posteriormente dizem, Sr. José Candeias tem que dizer o nome, porque entretanto ficaram deprocidos, porque não disse o nome deste. É claro que eu aí meto um corte, porque senão ainda estavam agora a dizer o nome da família inteira. Mas bem, eu penso que tem a ver com o meu espírito, com a minha formação, familiar, cristã, humana, de sempre procurar encontrar no outro aquilo que o outro tinha de bom, porque eu fiz isso lei da minha vida, que é eu com aquilo que é mau, a única coisa que eu só tenho é, digamos, aprender porque me lá fui meter, mas com aquilo que é bom eu só tenho a continuar porque é aquilo que me dá prazer. E as pessoas que estão ao meu redor, eu hoje até com a idade a gente já não vai perder tempo de estar com pessoas que não nos deem prazer, que não correspondam, que não nos transmitam alguma coisa. E eu tenho ao longo da minha vida bebido isso muito no perfil de programas, nas entrevistas, no querer saber junto das pessoas e principalmente nas viagens que adoro fazer. Adoro. E as viagens têm que ser com um perfil de que, não por agência de viagens, não gosto, mas daquelas, como não foi há muito tempo, das últimas que eu fiz, que me sentei em frente a por isso é que eu conheço aqui esta realidade dos Banglas, do Bangladesh, em que um homem do Bangladesh me contou a vida dele toda em meia hora enquanto me arranjava uma mochila, eu sentado no chão, em Oman. E por isso, até aí a minha aventura vai ao ponto de eu quero me sentar no meio das pessoas, porque são elas que me transmitem até a forma de falar e de popular, porque do resto, isso eu aprendo nos livros e aprendo de outra forma. E por isso é que é uma rádio com sentimento, é gostar de tirar das pessoas o bom que elas têm, é a minha curiosidade também académica de querer saber um pouco mais, e principalmente uma coisa que eu tenho, é orgulho no meu país. E é uma das coisas que mais me dói, é as pessoas só agora ficarem muito, e é isso que eu tenho medo, é as pessoas muitas vezes confundirem-se e ficarem muitas vezes embasbacadas e bêbadas de sucesso, porque nós somos uns deslumbrados. O português, muitas vezes, na minha opinião, por causa de não ter firmeza, deslumbra-se facilmente. E isso é tudo muito efêmero. E eu acho que nós, nesta altura, acho que é o momento certo, até porque tudo aquilo que tem-se vindo a proporcionar, até da postura do próprio Presidente da República, que era em pessoa que alterou todo o sistema político, em que beija, tira selfies. Assim, se é de mais, se é de menos, isso não me interessa. Isso a mim não compete. Nem tem nada a ver com isso. Mas que lá está. Agora, não pode ser efêmero. E é a partir do momento em que eu procuro transmitir ao meu país, à diáspora, aos novos portugueses, que hoje é tão bom eu ter um aplicativo e eles tiram a própria fotografia do carro RTP Play José Candeias a ouvir-me a caminho do trabalho em Varsóvia, na Nova Zelândia. Camionistas dos Estados Unidos, eu tenho aqui na Europa, e que eu digo, olha lá uma coisa, apita aí a sua buzina aí, nessa estrada, onde é que você está? Eu estou aqui no Texas. Bom! E depois digo, olha, veja lá, você não apita demasiado, porque não vai estar aí o xerife atrás de um placar. E depois é estas coisas todas atrás de um placar. Foi assim que eu habituei a ver nos filmes. E eles dizem, mas sabe que ainda fazem isso? Depois é jogar com tudo isto, percebem? É com o imaginário. É ser brincalhões. Eu acho que continuo a ser um puto, né? Eu gosto de estar e de brincar e de partidas e carnaval. E depois é sentir com as pessoas. E não faltar ao respeito. Ou seja, eu acho que tudo isto, as pessoas têm que ver que é aquilo que eu digo, é como se estivesse na mesa do café, a querer rir com alguém, a puxar por alguém, a brincar com alguém, mas calma aí, não é? Porque isto tudo faz sentido se nos respeitarmos
E é isso que eu procuro, é enaltecer o meu país, é pedir a um ouvinte, como há dias, que eu acho essas coisas fantásticas, de repente eu digo, então mas você é motorista há quanto tempo? Há 1 ano. Eu antes não fazia isto. Até o que é que você fazia? Eu, com a minha família, fazíamos decorações das festas do Minho. Eu pus assim as mãos na cabeça e disse, toma, porque na altura, isto quem está ainda bem carado não tem imagem, mas os meus colegas às vezes devem dizer, o que é que vais perguntar ao gajo? Quem disse, não vos vou dizer a outro, quando aparecem senhoras, às vezes com uns discursos, a gente lá também tem as nossas brincadeirazinhas, não é? Mas, e eu comecei a pensar e imaginar logo na minha cabeça em segundos, tipo, festa minhota, e digo, então vamos lá ver uma coisa, vocês é que faziam aqueles arcos, quando a gente entra na aldeia, aqueles arcos todos muito folclore, não sei o quê, bem, era isso tu, seus Zé Candeias? Até digam-me uma coisa, isso foi feito há quanto tempo? Vocês, quem é que desenhava? Vocês iam buscar ideias a quem? Aquilo era motivos de quê? Tinha de ser motivos do Minho, das folhas, do milho, e entretanto aquilo digo, bem, até aqui isto tem que ir, isto tem que soar. E nós, então eu estou na rádio, começo a ver, ora bem, festa minhota, os placares, os ouvintes estão a escutar, tudo isto é muito curioso, mas eu tenho ainda que criar mais, eu tenho que conhecer o país e tenho que saber o que é que os minhotos gostam. O que é que os minhotos não querem ouvir? Uma daquelas viras mesmo do Minho, aquelas que as mulheres esganiçam ali. Então, isto tudo é uma questão de segundos. É um arquivo, eu tenho que ver, tenho logo, ele disse, andar a abrir a procura, e ele continua a falar. E eu estou a ouvi-lo. Então, mas diga uma coisa, então, e depois eu tenho é que levar a conversa depois com o objetivo que eu quero, que é para não entrar ali a matar isso. Então vamos lá ver uma coisa. O senhor diz que vocês, entretanto, a empresa já acabou, mas imagine-se que eu queria fazer uma festa. E eu ia ter convosco, então, olha, você não diga nada. Com o meu pai, ao fim de semana, nem tinha tempo a medir, porque toda a gente vinha cá, porque sabe que isto no Minho, durante o verão, não há aldeiazinha que não deita um foguete. E é verdade. Todos os dias no Minho, durante o verão, todos os dias, ou soube aqui, soube ali, bum, bum, bum. Pronto, exatamente. E dizia, então vamos lá ver uma coisa, vocês montavam isto, eu dizia, tinha uma reunião, e olha lá, e a música? Isto já como objetivo, e a música? Ai, a música tratava você. Diz ela, a música tratava você. Ai, sou eu que trato. Então ok, sim senhor, então vamos lá à festa. Pimba. E injeto no ar, um vira, e dizia-me, é mesmo isso que ainda me faz lembrar quando a gente estava a montar as coisas, ouvi isso lá ao fundo, nas cornetas. Estão a ver? As cornetas das aldeias. E tudo isso a gente... Os altifalantes. E se quisermos depois, a gente até pode dizer, você não me fala nas cornetas. Porque ainda me lembro perfeitamente que um dia juntaram 2 polos, 2 fios aqui, dali até ao final da aldeia, ao resto da rua, deixou de ouvir, porque aquilo fulminou. Portanto, e são estas conversinhas, são estas pequenas coisas, percebem? Que há de haver em 1000 ouvintes 2 que dizem, ia pá, o que aquele homem se lembrou. Isto é o que eu digo, é assim, é a minha curiosidade, não sei se mórbida, por tudo o que acontece na vida. Eu venho no metro e estou a ver as pessoas e a ver a reação das pessoas. Eu venho no metro e estava a ver as pessoas que estão a mandar mensagens e eu olho para as... Eu não estou a ver mensagens, mas olho para a cara das pessoas. Defino logo como é que estão a responder ou não. E eu acho que isto é, pronto, olha, é a minha arte. É a minha arte e eu acho que a arte não se consegue explicar muito bem, apenas se transmite. E a minha arte, sendo igual à arte, ou pelo menos entrando como arte de um pintor, de um escritor, de um poeta, se a mensagem conseguir entrar no âmago de cada um, é sinal que sente. E ao fim e ao cabo, para mim a rádio é isso mesmo, é sentimentos que se transmitem, são emoções, e por isso é que eu de vez em quando, sem ninguém estar à espera, uma mãe recebe, e eu choro também, como ainda há dias, um rapaz quis fazer uma surpresa à mãe, a mãe não estava a ouvir, mas ele e por cima com aquele sotaque do norte, aberto, aquela vogal aberta, em que ele dizia, a chorar e a tremer a voz, um motorista, então mãe, gostaste da surpresa? E a mãe que tinha acabado de guardar, oh filho, que era melhor que isto. Ouviu essa?
Portanto, olha, é assim, e mais eu continuaria aqui a falar, porque há tantas histórias de cruzamento de pessoas, daquilo que um simples, por exemplo, um simples beduíno, que nunca mais vou esquecer, que me chama só porque eu tive a coragem de às 2h30 da manhã subir o Monte Sinai com um pau e que não via nada. Nada. E ele só me dizia assim, olha, tu bate com o pau. Se bateres com o pau, tu agarra-te. Agora, se fizeres assim não ouvires nada, vê lá. Às 2h30 da manhã, no deserto do Sinai, não havia lâmpada fluorescente, que é a lua. Eu subi. Quando chego cá acima, ele agarra-me, dá-me um chá daquela de menta ali. Tudo certo. Mas, ó, Sr. Professor, é aquela emoção que só 0,0000 da população acho que sentiu, que é chegarmos àquilo que é considerado um monte de Moisés. Estarmos a beber um chá de menta feito por um beduíno numa igreja bizantina mandada construir para Santa Helena, também do Imperador Constantino. Portanto, significa que desde os tempos mais remotos que aquele lugar é sagrado. Não há explicação. Não há explicação. Agora, lá está, é esta disponibilidade a gente se entregar às pessoas para saber e não ter medo. Porque o risco é a nossa profissão muitas vezes, não é? E acho que é essa entrega que me leva a descobrir e sentir as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado por esta partilha extraordinária, muito nos ensinou e realmente, além de um grande jornalista e locutor, é também um grande psicólogo. É preciso muita psicologia para... Sabe, não quero interromper, mas continuo, porque já há dias que há uns tempos me disseram assim, qualquer dia, para além da placa da RTP, pomos lá ali na portaria, José Candeias, psicólogo, dá-se consultas. Já uma vez também disseram isso. É extraordinário. Muito bem, agora está aberto o debate. Exato, algumas perguntas, claro. Agora vamos, quem quiser colocar alguma questão, fazemos a primeira ronda. Eu, entretanto, vou lançar já duas para... Entretanto, como tem esta vasta experiência de rádio, corresponde quase ao tempo da nossa democracia, e que também passou pela vida das associações estudantis, começando logo nas universidades e tal, com essa experiência dinâmica, e depois passando pelas grandes rádios portuguesas. E conhece também as rádios internacionais, porque, também pelo que eu ouço e como testemunha, também viaja muito, que é muito interessante. Conhece também o mundo pelos pés. E conhece também as rádios europeias, as rádios internacionais. E há pouco falávamos também, por exemplo, a Rádio Espanhola, que tem uma mentalidade e uma história de identidade de Espanha diferente da nossa, e portanto é preciso adequar. E há pouco dizia que a nossa rádio, em relação às rádios europeias, dizia aquela palavra muito terrível, que era a pior. Em que é a pior, em que as outras são melhores, e qual é o país que, na sua opinião, a rádio é mais respeitada e tem mais força dos que conhece, e porque é que a nossa perdeu esses pontos que já teve, e ligando tudo isso também, o que é que a rádio portuguesa precisa de fazer para se tornar mais importante, como dizia, e ao mesmo tempo ligando aqui outras questões fundamentais, que é o desafio da internet, o desafio da televisão, o desafio das novas tecnologias das redes sociais, de que modo é que isso depois atenuou ou potenciou o papel da rádio, que tem sabido também lidar com essas novas formas de comunicação. Em suma, qual é o futuro da rádio portuguesa? Tem futuro? Tem. Porquê que é pior? Porque se deixou de investir. Deixou-se de investir e em termos, diria que académicos, a partir do momento em que se começaram a fazer cursos de comunicação social, eu penso que os cursos de comunicação social, para já os cursos de comunicação social em Portugal não vieram, diria, valorizar, no caso da rádio não vieram valorizar, e eu já explicarei porquê. Mas na questão de ser pior, porquê? Porque enquanto que nós nos habituámos, e hoje os programas de rádio a nível da Europa continuam a ser fonte de informação, e não nos podemos esquecer, como referência a nível da Europa, a BBC. A Inglaterra continua a ser o país da rádio. Até pela escola, até pela forma,
A França também continua a ser um país em que se aposta muito na rádio. É preciso não esquecer, e nós, se por exemplo formos a um país destes, não tem apenas a ver com o volume de população, porque a Holanda tem apenas mais 2 ou 3 milhões de habitantes que nós e tem publicações de rádio. Nós vamos à Espanha, vamos à França, qualquer banca tem publicações de rádio específicas, de programação de rádio, dos locutores, dos protagonistas. Dá visibilidade. E o problema foi que Video Kill the Radio Star. Portanto, ou seja, quando isso começou nos anos 80, levou-se à regra em Portugal. Levou-se à regra em Portugal porquê? Porque, e para ser muito sincero, os lobbies, os grupos de rádio em Portugal eram 3. E sendo 3, a concorrência era muito pouca. Tu não vais tirar o meu, nem o meu vai tirar para ali. Portanto, o acordo de cavalheiros que se estabelecia levava a que nivelava-se por baixo, porque os ordenados ainda hoje são dos piores. A rádio é a que mais pior paga. E nivelou-se por baixo a qualidade. E depois, foi aquilo que eu há pouco dizia, começou-se a apostar como rádio, música. Ou seja, o interessante era ter canais de música. E perdeu-se a rádio como figurino de comunicação. A Espanha continuou. Até porque os espanhóis consomem muito rádio. E rádio e palavra. Eles são capazes de estar a ouvir um programa das 7 às 9 da manhã ou das 7 às 11 da manhã só por palavra. Não há música. E isso temos uns grandes comunicadores lá, Luís Del Olmo, que fazia um programa de manhã, não sei, acho que já acabou, que, assim, aquele programa iam os ministros, ia ao primeiro-ministro, rádio. Só há pouco tempo para cá é que nós vemos de vez em quando agora já irem figuras importantes à rádio, porque a rádio novamente começou a reanimar-se. Mas isto a nível... sempre aconteceu numa cadena SER, numa cadena COP, numa BBC, numa RTL, numa Rádio France. As rádios continuam a ser muito importantes e em Portugal perdeu-se. Hoje já se está novamente a valorizar porque eu acho que as pessoas já estão também cansadas da má televisão. Se a gente for ver o que é que neste momento a televisão apresenta, valha-nos o cabo, e é por isso é que a gente vai ver os shares e vê que o cabo está superior a qualquer outro canal generalista. Porquê? Porque as pessoas às tantas já querem os tais produtos segmentados. Eu estou a ouvir filmes, quero ouvir as séries, portanto, elas vão segmentar o seu desejo. Agora, a rádio e a televisão conseguem valorizar-se a partir do momento em que descubram que têm um produto para servir e que as pessoas querem ouvi-lo. As pessoas dizem muitas vezes, eu à noite já não consigo, prefiro a rádio como companhia, porque ao menos lá está, estou a ler, estou a escrever e estou a ouvir um bom programa. E então a rádio tem que novamente apostar nos bons programas. É as pessoas sentirem e dizer, mas estou muito preocupado se vou ter 1000 ouvintes, 2000 ouvintes. Nunca esqueçam que a rádio é um produto que, ao contrário da televisão, a televisão tem que mostrar sondagens em 6 meses. É muito mais imediato. A rádio não. Um programa de rádio só se firma passado 1, 2 anos. Não dá. Porquê? Porque é algo que vai com o tempo. E hoje muita gente já me diz, eu prefiro ouvir rádio às vezes à noite do que ver televisão. Então não dá nada de jeito, assim ao menos sempre estou entretido. Pessoas que dizem, olha, sempre vou trabalhando, sempre vou estando ao computador e sempre vou ouvindo rádio, mas tem que ser. Se as pessoas querem música, sim senhor, ouvem música, ou então até metem música própria. Agora, eu prefiro que haja menos rádios, mas que a rádio fique sempre estabelecida que é um meio de comunicação e com palavra. O problema é quando nós, voltando àquilo que eu disse, não controlamos a nossa palavra. As pessoas querem ouvir pouca coisa, ou então aquilo que queiram ouvir que seja de tal forma dinâmico que imediatamente desperta a curiosidade na pessoa. Senão é chato. E outra coisa que eu acho, quando o Sr. Professor me dizia a rádio tem futuro, tem,
tem até, não nos esqueçamos, que, por exemplo, agora que tanto se fala de relançar o interior, querem melhor aposta que ser a comunicação social a primeira a apostar, a dar essa dinâmica. A gente chega, por exemplo, a rádios locais, que é isso, lá está o problema. É tal aquele problema visceral que nós temos de complexos, que às vezes confundimos entre um complexo de inferioridade ou de superioridade. E a gente pergunta, vai às rádios, por exemplo, aí por esse país fora, o que é que as rádios locais, porque regionais não existem, com pena, um dia, quando houver, se calhar, uma regionalização, mas o que é que as rádios locais fazem pela visibilidade da sua zona? E a gente às vezes vê, copiam as nacionais e mal. Por isso lá está, é assim, quando um dia me perguntaram lá em cima o que é que você gostava o que é para si uma rádio local? E eu tenho sempre alguma dificuldade em responder em tão poucas palavras aquilo que às vezes até me vai assim, apertado, né? E eu disse, olha, tem que ser uma rádio genuína, tem que ser uma rádio do território, tem que ser uma rádio que, infelizmente, muitas delas, que lá está é outro problema do nosso país, para sobreviverem, têm que estar muito ligadas ao poder. Porque o poder é que lhes dá a publicidade, é que lhes dá os comunicados, é que lhes dá a ajuda, a junta de freguesia, isso tudo. Não pode ser. Não pode ser. E quando se apostar numa rádio que as pessoas digam assim, epá, ele falou nisto, então aí a rádio tem que, lá está, provocar emoções boas, mas no aspecto de trazer à consciência aquilo que são os problemas das pessoas, e é isso que a rádio devia fazer. E porquê é que não faz bem? Porque, voltando à situação agora da academia, é os cursos de comunicação social. Para mim, não há curso de comunicação social. Eu acho que há curso de sociologia da comunicação. Porque eu pergunto a um colega, ou pessoas que passam, que saem num curso, e eu pergunto-lhe, logo às primeiras, olha, o que é que tu conheces de rádio, programas, o que é que ouves? Não gosto. Esta pessoa não é para aqui. É mais uma arte do que uma ciência. É uma arte. É uma arte, porque vai com o tempo isso, e quando nós somos artistas, um artista não para, um artista quer sempre descobrir, quanto mais não seja, um aperfeiçoamento da sua técnica. E é por essa razão que, estando ao microfone, eu se quer falar mais à pessoa, eu sei que a técnica, se eu aproximar mais a voz do microfone, ele vai me dar mais uma envolvência, mas eu não posso soprar, porque senão foi um pum. Eu tenho que falar 45 graus. E isso são técnicas. E isso é aquilo que a Academia ensina. E isso é aquilo que a Academia deve dizer assim. Atenção ao português. Atenção à dicção. Atenção à construção. Atenção à aplicação muitas vezes dos gerúndios. E isso são os senhores aqui. São os professores que dão essas técnicas. Agora, depois é a arte. E a arte leva-nos a pensar e a descobrir as pessoas e a tirar partido, seja como jornalista, como apresentador, como locutor, realizador ou produtor. Liliana. Peço desculpa que eu estou com a voz um bocadinho não radiofónica. Tendo em consideração que a sociedade, como temos estado a falar, está muito fragmentada, ou seja, há pessoas que têm interesses muito diferentes e por isso é que também há rádios muito variadas. E também por isso, acho eu, é que há tantos podcasts e as pessoas acabam por selecionar aquilo que querem ouvir. Porque tenho duas perguntas. Uma é porque é que, ou como é que poderemos esperar que uma rádio que seja de índole mais generalista consiga simultaneamente ser de muita qualidade e muito profunda? E se isto é possível fazer? E depois, em que medida, e sinto isso porque eu também ouço rádio e ouço determinados programas de rádio que gosto bastante e que sinto que não sou a única a ouvi-los, como é o caso da Rádio Radar, que tem um programa. Posso falar em concorrência, acho eu. Pode. Com a Inês Maria Menezes. Aliás, porque eu ouço também, veja. Sim, com a Inês Maria Menezes, que é... Que é a minha colega? Sim, que sinto que é verdadeiramente isso, que é também num grau de entrevista e muito profundo. E ele é que faz o Amor é? O Amor é com o Júlio Machado Vaz. E eu adoro. Também gosta de ver. Exatamente. E sinto porque há espaço na mesma para este tipo de coisas, serem feitas com muita qualidade, mas eu sinto que dentro de um grupo bastante mais restrito. Ou seja, como é que a rádio consegue responder? Porque a Radar acaba por ser uma rádio local, não é? E musical. Sim, musical. Tem este tipo de... Tem assim uns inputs um bocadinho depois. A minha pergunta é mais como é que se consegue fazer este tipo de qualidade numa coisa que pretende ser mais generalista quando já temos uma sociedade tão fragmentada, em que as pessoas são tão variadas e querem coisas tão distintas. Um programa de índole humana compreende-se, porque tem a ver com as pessoas diretamente, mas tudo o resto parece-me muito desafiante. Não... E a segunda pergunta?
Era esta. Mais São alguma duas, no mesmo. pergunta para a gente fazer uma ronda final, porque estamos no tempo. Renato. Sim, boa tarde. Eu não consegui assistir à sua conferência porque tive aqui uma questão logística para resolver. Portanto, espero que a minha pergunta não venha sobrepor aquilo que já foi dito. Se já foi dito, peço desculpa. E é, de certa forma, um complemento à pergunta anterior, à segunda pergunta. Se ainda há espaço para se voltar ao jornalismo, isto para ser sintético, que fazia, por exemplo, o João Paulo Guerra. Aquele jornalismo de investigação, esse tipo de jornalismo na rádio. Muito bem, mais questões? Para a gente terminar. Embora um pouco genérica, se estas novas tecnologias, sobretudo os podcasts, os streamings e a possibilidade de ouvir o programa a horas diferentes e em sítios diferentes, se acha que isso está, de alguma maneira, se já está ou não, a alterar a forma como a rádio é feita e como? Quer no seu caso pessoal, quer em termos Uma pergunta final, gerais. eu também complemento, para cumprirmos o formato deste seminário, não no programa, e que é outra pergunta que é uma constatação, e certamente terá uma explicação para isso, que é o seguinte: como é que se explica que nos anos 80, princípios dos anos 90, mas mais, havia, do ponto de vista musical, uma grande variedade musical, uma abundância de música francesa, espanhola, etc. E agora vivemos no domínio hegemónico da música anglo-saxónica e fizemos desaparecer uma rarificação total da música francesa, da música espanhola, até da música alemã, que havíamos algumas. Realmente é um império da indústria anglo-saxónica a dominar totalmente e todas as rádios a capitularem nesse campo. E certamente há pessoas que também. Nós todos seríamos beneficiados com essa diversidade musical. Por que é que ela deixou de existir? Então, a sua pergunta quase que se cruza aqui com as primeiras. Eu respondo-lhe, e se me permite, com uma pergunta, que é: quais são os assuntos que mais aprecia na vida? Eu, pessoalmente, sou de natureza humana, é verdade. Aquilo que tem a ver com as relações entre as pessoas E, por exemplo, o que desperta para si ouvir na rádio são situações, seja na Radar, seja noutra rádio qualquer, é algo que você sente que aquilo vai ao encontro porque toca num gosto que lhe é próprio, não é? Pode ser musical, pode ser... O que é que, por exemplo, você, quando ouve a Inês, o que é que você gosta de ouvir dela? a capacidade que ela tem justamente de tornar em partes muito pequenas coisas que parecem muito grandes e torná-la acessível a um público como eu, que posso não estar diretamente ligada com a pessoa que ela está a entrevistar, mas que fico emocionalmente ligada com a pessoa que ela está a entrevistar. Emocionalmente ligada. Que é justamente aquilo que eu sinto que também estava a descrever que fazia. A minha questão é essa, que é, e se eu percebo que é bom e que funciona? E agora pergunto-lhe, e se nesse programa, e já estamos a entrar na parte generalista, se uma rádio generalista faz sentido, e se nesse programa passado, 15 minutos, aparecer uma rubrica, vamos imaginar, de ciência, e pronto, que seja algo completamente diferente, e que depois, 15 minutos a seguir, possa aparecer uma rubrica que possa estar ligada, vamos imaginar, à gastronomia. Você ouve essa rádio? Eu pessoalmente, consciência de gastronomia, sim. Mas eu não sei se sou o padrão de... Note, se o professor fala-me da música, você fala-me de uma rubrica, o nosso amigo fala-me do que é compor uma rádio generalista, e você diz numa sociedade tão fragmentada. Pois por ser fragmentada é que faz sentido ser generalista. Porque, agora, tem a ver com a técnica e tem a ver com aquilo que eu também dizia, que é o chamado teaser. É o entusiasmo que nós depositamos no nosso trabalho de forma a chamar a atenção à pessoa. E depois de chamar a atenção à pessoa, o produto que nós vamos apresentar tem que estar de tal forma embrulhado na técnica que isso aí, seja o Zé, seja o Carlos, seja o António, tem que levar. É isso que dizem, que estudam que estuda a ciência, que os investigadores e as pessoas ligadas, portanto, a esta área de comunicação social fazendo muito bem a sua investigação, que é
temos que apresentar isto de forma a que, em rádio, o tempo é o nosso maior ou pior inimigo. Ou, neste caso, amigo ou inimigo. Que é no timing certo. E em rádio, para que você passe a gostar de gastronomia, ou seja de outra coisa qualquer, sendo uma mãe, uma rádio generalista, uma senhora poderá querer ouvir uma coisa por puericultura, poderá querer... Ou seja, é nós chegarmos à noção de que vamos agradar neste auditório àqueles a quem esta mensagem diz respeito, mas também vamos tentar puxar outras pessoas, se calhar, para este assunto. Agora, tem que ser com o timing certo. Não podemos perder muito tempo. E digo-lhe, uma rubrica, por exemplo, nestas em rádio, 3 minutos às vezes já começa a ser mais, dependendo do ritmo que se dá. E assim consegue fazer uma rádio generalista. Ou seja, você colocar, é tal e qual como as pessoas... Porquê é que em Portugal não está aqui em causa a qualidade? Está em causa a diversidade, que é... Qual é o jornal que as pessoas mais veem em Portugal? É o Correio da Manhã. Não me interessa se tem qualidade, é porque tem muita coisa. E uma rádio generalista tem que ser uma rádio de massas, não pode ser uma rádio para uma imensa minoria, como era antes a XFM. Portanto, tem que ser uma rádio que tenha a magia de dizer isto é por um público que quer ouvir de manhã. Vamos imaginar um programa generalista de manhã. O que é que as pessoas querem ouvir de manhã? Querem ouvir horas. Querem ouvir o tempo. Hoje querem ouvir o trânsito, que é uma coisa que eu odeio. Odeio porquê? Porque só diz respeito à Grande Lisboa, Grande Porto, Equilíbrio e mais nada. Os ouvintes, exatamente, os ouvintes do Norte só gozam com isso, por isso é que eu vinha há bocadinho. Vem como é que eu pego nas coisas, é por essa razão toda. Portanto, mas tem que ser, tem que haver. Agora, exatamente. Agora, dar esta panóplia generalista que nos anos 60 e 70 era muito bem feito pelo Rádio Clube Português, antigamente, que era isso que despertava o grande entusiasmo para se ouvir rádio. As pessoas ouviam rádio porque era o Henrique Mendes. As pessoas ouviam rádio porque aquela pessoa não era só a questão de ser o anfitrião, era a forma como ele apresentava tudo aquilo. E então as pessoas ouviam porque sentiam ali uma companhia. E uma rádio generalista tem que ter essa dupla função. Companhia e entretenimento. Acompanha, entretém. Não confundido que as rádios generalistas também depois têm a sua diferença, que é entre o rádio público e a rádio privada. A pública tem a obrigação de prestar um serviço público. Portanto, obviamente, rege-se a outras regras que às vezes o público não percebe. Nomeadamente, por exemplo, no nosso caso, a Antena 1, entrando na questão da música. Somos obrigados, por determinação, a passar aquela canção durante aqueles dias. Obrigados a passar aquela canção durante aquele período. Está tudo a ver porquê? Porque, sendo a Antena 1 uma rádio do Estado ou pública, somos obrigados a cingir à Sociedade Portuguesa de Autores em termos de número de transmissões, passagem de transmissões, e porque os artistas não podem ser descurados em relação a outros, de acordo com o perfil. Porquê a mudança ia acabando-se com a música latina, francesa e italiana? Latina. Porque, lá está, é o nosso problema do nosso país. É nós separarmos as gerações e cada uma pensando que a que ficou para trás já não presta. E esse é que tem sido o nosso problema, também, muitas vezes. A geração de 60 passou, ok, hippie e tudo mais. Veio a geração de 70, ainda por cima no nosso Portugal foi aquela que veio abrir, porque tivemos a Revolução. A dos 80 passámos por uma revolução de pensamento, de alteração completamente. Acho que a dos 80 foi o embasbacar tudo isto. E ainda por cima, levámos com toda a influência, só que no estrangeiro as coisas já estavam montadas de tal forma. Nós aqui criámos uma panóplia, uma mistura, tudo, não sei o quê. Os anos 90 não se trouxeram pensionado de novo, pode ser que agora venha. Porque agora as coisas vão tentando arrumar-se quando apostarem em... Lá está... Quando apostarem em pessoas que digam assim, eu passo uma música de Juliette Gréco ou do Charles Aznavour, porque há pessoas que gostam de ouvir. Mas as pessoas que não gostam de ouvir hoje, estando numa rádio generalista, são obrigadas a ouvir também. Agora, depende da forma como a gente apresenta. Porque se eu disser assim,
Se eu disser... Porque hoje, até brincar... Uma rádio generalista hoje não pode passar a música como quem passa um DJ ou com uma pessoa lá. A música numa rádio generalista é um complemento. É como quem está a ver televisão e vai ver agora... Agora fazemos uma pausa porque veio o cantor. Para dar um certo... Mas tudo isto tem que estar metido de forma coerente. E isto dá trabalho. E para dar trabalho tem que ser pessoas que têm que ter realização. E para ter realização tem que ter produção. E para ter produção tem que ter assistentes. E para ter tudo isto tem que ter equipa. E em Portugal, o que é que se passou na rádio? Zero. Porque chegava à conclusão que uma RFM, ou uma rádio comercial, ou uma radar, passando música, tendo lá uma meia dúzia de anúncios, pagam ao locutor... E eu não estou a dizer nada que não seja verdade. Pagam ao locutor, a muitos deles que não chegam a 500 euros. Na estrutura onde eu trabalho, os locutores, em média, recebem 600 euros por mês e líquidos. É grave. É muito grave. Portanto, e isso leva a que, hoje, quem faz rádio é apenas às vezes uns meninos bonitos, engraçados, que é engraçado, e por isso muita gente vai para os cursos de comunicação social porque é engraçado, porque é bonito. Mas quando chega a hora da verdade, afinal dói. E é por essa razão que também os cursos de comunicação social em Portugal, na minha opinião, não têm muita consistência. Tirando aí alguns exemplos, uns melhores, outros piores. Depois, na prática, é que se quer. É quando entram dentro de um estúdio de rádio e tem que saber falar, tem que saber fazer técnicas, tem que saber escrever. E tudo isto para fazer um programa generalista é aquilo que eu lhe digo. Dá trabalho. Que é aquilo que faz a televisão. Só que a televisão apostou-se e voltamos à velha questão. Acabaram-se as figuras da rádio. Hoje estou eu, como nome, o António Macedo, o Pedro Ribeiro, na comercial, mas porque é o Pedro Ribeiro, porque é o diretor e porque é o programa da manhã. E os outros? Mas é assim, é normal em todo o lado do mundo haver estas rádios só musicais. Agora, há, por exemplo, nos Estados Unidos, quem ouça determinadas rádios musicais, porque sabe que a pessoa que lá vai pôr música é um ídolo, não é? Agora, nas rádios generalistas, tem que ser equipa. E a rádio só terá futuro se houver investimento na rádio. E se continuarmos a apostar, dizia, por exemplo, trabalhos de investigação, sim, se trabalhos de investigação continuam a ser feitos, de vez em quando a rádio tem alguns, apresenta... Só que, sabe, os trabalhos de investigação, muitas vezes, em termos de rádio, neste momento não cria tanto impacto como a televisão. As pessoas da televisão, quando é uma coisa de investigação, uma coisa que mexa com a vida das pessoas, a rádio pode despolutar uma notícia qualquer, mas investigação, a televisão neste momento, as pessoas querem muita imagem. As pessoas querem sentir, querem... Sabe porquê? Porque as pessoas gostam muitas vezes também de sangue. Muitas vezes não. O 7h30 da manhã é o mais livre. Está sempre. Por isso, a rádio generalista tem, e era bom que eu, por exemplo, e é isso que, ao fim e ao cabo, se formos ver a Antena 1 com as suas limitações a muitos níveis, porque lá está, vem, até nisso correu mal connosco. Até nisso correu mal connosco. Quando a Antena 1 foi absorvida pela RTP, por uma questão de estratégia económica, naquela altura, como a rádio dava lucro, e grande lucro, porque a rádio conseguia-se fazer, a Antena 1 na altura conseguia fazer algumas coisas bem feitas porque tinha dinheiro, porque era a taxa. E a taxa dava lucro. Porquê? Porque a rádio não precisa de muito dinheiro. Então, espertos, há 20 anos atrás, houve um senhor do governo que disse: então juntamos todos e o dinheiro que é da rádio vai diluir na televisão. Então aí não só foi de vídeo aquilo do Radio Star, foi de vídeo que não só matou, como ainda lhe passou por cima, não é? Ou seja, neste momento a rádio é um parente pobre, porque até aí, no nosso caso, em termos de estrutura, foi absorvida pela televisão. E então aí não se aposta. Porque hoje, para ter uma equipa para trabalhar, as pessoas têm que ser financeiramente recompensadas, até porque estamos não só a tentar produzir um trabalho que até intelectualmente tem as suas exigências. Pois esse é que é o problema. É até que ponto é que hoje estamos a fazer uma rádio intelectual e não intelectualoide.
Porque a gente às vezes ouve rádio, espreme e não diz nada. Então lá está, voltamos à velha questão. Que técnicas, que conceitos, o que é que as pessoas aprendem, o que é que as pessoas querem fazer. Mas só quando se apostar e quando houver alguém que diga assim, não, a rádio tem que ser normalmente com protagonistas. As pessoas têm que ouvir rádio por algum motivo qualquer. E a rádio, para mim, não é uma rádio de música. Rádio musical, digamos, isso não existe. Porque até mesmo as rádios musicais ao longo da vida têm que ter um técnico que as pessoas aprendem. Só que alguém que tem que algum tempo e porque temos rádios musicais conceito estar por musical temos isso é mesmo técnico que sei querem fazer gostar e quando houver tem que ser normalmente com rádio musical então não, tem que ser qualquer. Para mim não é música. Digamos isso. Mas protagonista. Rádio para mim não é alguém por qualquer. Digamos está que é que as pessoas alguém as pessoas têm que musicais ou aprendem, mas só